Fala pessoal, aqui que fala é o professor Vitor Hugo Fernandes. Eu estou aqui para falar do problema da abstenção. O problema das pessoas que não vão votar, no dia ali da eleição. A gente teve um problema muito grande disso no primeiro turno. Tem ocorrido em outras eleições também, mas aconteceu bastante agora nessa eleição. E é um problema ocorrer agora no segundo turno isso também. Quem é que mais se abstém? Quem é que menos vai votar nas eleições? Acaba sendo o eleitor mais pobre. Seja porque é longe, seja porque é um local de difícil acesso. Bolsonaro fez de tudo para impedir que os pobres votassem, conseguissem votar. As prefeituras bolsonaristas, que são controladas por prefeitos bolsonaristas, elas dificultam o quanto pode, colocando menos ônibus na rua no dia da votação. Isso dificulta o deslocamento da população mais pobre. Quem não tem carro, quem não tem dinheiro para pagar um Uber, acaba tendo dificuldade de se locomover. O PT entrou na justiça para poder garantir que as prefeituras garantissem ônibus gratuito para todo o Brasil. Bolsonaro entrou na justiça contra essa medida. Por que Bolsonaro está tão interessado que os pobres não vão votar? Que os mais pobres não consigam chegar no seu local de votação? Dificultar ao máximo. A gente tem que garantir que os pobres tenham o direito a votar, de fato. Para isso tem que ter transporte. Agora, é lógico que as prefeituras controladas por Bolsonaro indiretamente, os prefeitos bolsonaristas, vão tentar fazer de tudo para não garantir o ônibus. Por quê? O eleitor mais pobre vota no Lula, porque ele reconhece que o Lula fez medidas boas de aumento do salário mínimo, entre outras medidas, Bolsa Família, etc., que melhorou a vida do pobre. Então, eles estão tentando fazer de tudo para não deixar o pobre votar, para dificultar o quanto puder para os pobres votarem. Se não fosse por isso, por que Bolsonaro estaria tão preocupado em atrapalhar para que não tenha ônibus no dia da votação? Então, pessoal, é muito importante que nesse dia da votação, embora a Justiça tenha dado essa decisão favorável a que se tenha ônibus, nada garante que as prefeituras vão, de fato, botar os ônibus na rua e de forma gratuita. Rio vai ter, São Paulo vai ter, mas não sabemos se vai ser assim no Brasil inteiro. Então é muito importante que se organize caronas solidárias, que você dê carona a um colega que mora longe, que você pergunte, alguém aí está com dificuldade, alguém não consegue votar, alguém precisa de uma carona, e a gente ajudar essa pessoa a ir votar, principalmente os mais pobres, isso é fundamental. A gente precisa convencer o adolescente a ir votar, que muitas vezes não vai votar. Precisa convencer o idoso a ir votar, que muitas vezes não vai votar. Essa abstenção é muito ruim para a democracia e ela só vai favorecer, no final das contas, aqueles que não querem democracia, aqueles que não querem que os pobres, aqueles que mais precisam, participem do processo político. Então é fundamental, ajude o quanto você puder para que as pessoas consigam votar. Ofereça carona, ofereça até uma ajuda para o transporte, para que a gente consiga ter uma participação bem grande nessa eleição. Ok, pessoal? Um abraço.